Relações saudáveis têm movimento dos dois lados, tem troca, tem retorno natural, tem vontade mútua de permanecer. Quando só um lado tenta, o que existe já não é mais encontro, é manutenção forçada. E manutenção forçada cansa, desgasta, diminui, porque você começa a agir não com leveza, mas com medo de perder, e qualquer relação que depende do medo para continuar já perdeu sua essência faz tempo. O problema é que admitir isso exige coragem, porque aceitar que alguém escolheu se afastar sem te consultar fere o ego, fere a expectativa, fere a narrativa que você criou sobre aquela conexão. A mente pergunta o tempo todo por quê, como se entender o motivo mudasse o resultado. Mas na maioria das vezes, o motivo não muda nada, porque a decisão do outro não precisa da sua concordância para existir. E aqui está algo que quase ninguém fala. Nem todo mundo que entra na sua vida veio para ficar. E isso não significa que foi perda de tempo, erro de julgamento ou fracasso emocional. Significa apenas que algumas pessoas cumprem um papel temporário, mesmo que a gente quisesse que fosse permanente. Só que existe uma armadilha perigosa em tentar prolongar o que já terminou em silêncio. Porque enquanto você tenta trazer de volta quem já saiu, você se ausenta de si mesmo. Você começa a viver esperando uma resposta que não chega, um retorno que não acontece, uma validação que nunca vem. E sem perceber, coloca sua própria vida em pausa emocional. E o tempo não pausa com você. Os dias continuam, as oportunidades continuam, os encontros possíveis continuam, mas você está olhando para uma porta que já foi fechada, ignorando todas as outras que continuam abertas ao redor. Há uma maturidade profunda em aprender a respeitar o silêncio alheio sem transformar isso em rejeição pessoal. Nem todo afastamento é sobre você. Às vezes é sobre escolhas, fases, incompatibilidades, direções diferentes, coisas que não cabem mais juntas mesmo que um dia tenham cabido perfeitamente. E quanto mais cedo você entende que não precisa convencer ninguém a permanecer, mais cedo você recupera uma energia que estava sendo desperdiçada tentando controlar algo incontrolável. Permanecer na vida de alguém deve ser um gesto voluntário, nunca uma obrigação implícita. Quem quer estar, demonstra. Quem valoriza, aproxima. Quem sente falta, procura. O resto é interpretação nossa tentando justificar a ausência com esperança. E esperança mal direcionada pode se transformar em prisão emocional. Talvez a pergunta que realmente importe não seja por que a pessoa se afastou, mas por que você ainda está tentando segurar alguém que já demonstrou, mesmo que sem palavras, que não quer mais ser segurado. Essa pergunta muda tudo, porque devolve o foco para onde ele sempre deveria ter estado, em você, nas suas escolhas, nos seus limites, na sua capacidade de aceitar o que é, em vez de lutar pelo que já não é mais. Existe uma liberdade silenciosa em parar de correr atrás de explicações que nunca virão, em parar de insistir onde não existe reciprocidade, em parar de interpretar a ausência como desafio. Às vezes não é um desafio, às vezes é só o fim de um ciclo que não teve anúncio oficial. E reconhecer isso não é desistir das pessoas, é aprender a não desistir de si mesmo. Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente somem da sua vida sem dar explicação, sem brigar, sem dizer adeus, sem fazer barulho algum, e mesmo assim deixam um vazio enorme, quase como se tivessem levado uma parte do ambiente com elas? No começo você acha que foi coincidência, que é só a correria do dia a dia, que todo mundo anda ocupado demais, que depois responde, que depois aparece, que depois volta ao normal. Mas o depois nunca chega. E é nesse silêncio que começa algo desconfortável, porque o silêncio não discute, não se explica, não negocia, ele apenas permanece, e quanto mais permanece, mais alto ele fica dentro da sua própria cabeça. Você revisita conversas, relembra situações, tenta encontrar o momento exato em que algo mudou, como se houvesse uma frase específica, um gesto errado, um segundo preciso onde tudo desandou, mas não encontra nada, porque na maioria das vezes não houve um evento dramático, houve apenas uma escolha silenciosa do outro lado, uma decisão que não passou por você. E isso machuca de um jeito diferente, porque quando existe conflito, você sabe contra o que lutar. Mas quando existe ausência, não há alvo, não há resposta, não há encerramento, só um espaço aberto que a mente insiste em preencher com dúvidas.
A verdade difícil de aceitar é que nem todo afastamento vem de um erro seu, e nem toda ausência é um pedido para você insistir mais, tentar mais, correr atrás mais, provar mais. Porque fomos ensinados que demonstrar esforço salva relações, que insistir é sinal de carinho, que não desistir é virtude. Mas ninguém nos ensinou a reconhecer quando o silêncio do outro já é uma resposta completa. E talvez seja isso que mais confunde, porque o silêncio parece inacabado, parece provisório, parece algo que ainda vai ser resolvido, quando na realidade ele já é a resolução. Existe uma diferença enorme entre alguém que está distante e alguém que decidiu se retirar. E quem observa de dentro raramente percebe essa diferença de imediato, porque a gente quer acreditar que é fase, que é momento, que é cansaço, que é qualquer coisa, menos a possibilidade de que simplesmente não somos mais prioridade na vida daquela pessoa. E quando essa percepção começa a surgir, surge junto um impulso quase automático de tentar reconquistar espaço, de mandar mensagem, de puxar assunto, de reaparecer de alguma forma, como se presença insistente pudesse recriar interesse espontâneo. Mas quanto mais você força algo que já não está sendo correspondido, mais você sente que está tentando segurar água com as mãos. Isso não acontece porque você não é suficiente. Acontece porque vínculos verdadeiros não precisam ser sustentados por esforço unilateral constante. E é nesse momento, quando você para de correr atrás, que algo curioso acontece dentro de você. Um silêncio diferente começa a surgir. Não mais aquele silêncio pesado da dúvida, mas um silêncio de observação. Quase como se, pela primeira vez, você estivesse olhando a situação de fora, sem o desespero de consertar, sem a ansiedade de ser aceito novamente, apenas observando. E essa mudança parece pequena, mas ela altera completamente a forma como você enxerga tudo o que aconteceu. Porque quando a necessidade de resposta diminui, a clareza aumenta. Você começa a perceber sinais que antes ignorava, pequenos detalhes que mostravam que o afastamento não foi repentino, que a distância já vinha sendo construída aos poucos, nas conversas mais curtas, no interesse que já não era o mesmo, nas vezes em que só você procurava, só você mantinha, só você sustentava. Não foi de uma hora para outra. Foi um processo silencioso que você tentou compensar com mais presença, mais esforço, mais compreensão, acreditando que dedicação extra resolveria aquilo que, na verdade, já estava se desfazendo naturalmente. E aqui existe uma virada difícil, mas extremamente libertadora. Entender que nem tudo precisa ser consertado. Nós crescemos ouvindo que relações exigem luta, exigem insistência, exigem prova de lealdade, mas quase nunca nos dizem que também existe dignidade em saber parar. Parar não por orgulho, não por raiva, mas por reconhecimento. Reconhecer que aquilo que precisa ser forçado para continuar já perdeu o equilíbrio faz tempo. E quando você começa a aceitar isso, percebe que estava tentando manter viva uma conexão que já não respirava sozinha. Isso cansa, e cansa profundamente, porque é como carregar algo que deveria caminhar ao seu lado, não nos seus ombros. Aos poucos, você começa a devolver esse peso, não para outra pessoa, mas para o lugar onde ele sempre deveria ter ficado, fora de você. E nesse processo surge uma pergunta inesperada, uma pergunta que quase ninguém faz, porque estamos sempre preocupados com quem foi embora, mas raramente perguntamos a nós mesmos por que aceitamos tão pouco enquanto tentávamos manter tanto. Por que você insistiu em sinais confusos? Por que continuou investindo onde já não havia retorno claro? Por que teve medo de soltar algo que já não te segurava mais? Essas perguntas não são acusações, são convites. Convites para se olhar com mais honestidade, para perceber que muitas vezes não é a perda do outro que dói mais, é o tempo que passamos tentando evitar essa perda, ignorando o que já era evidente. Existe uma diferença enorme entre valorizar alguém e se abandonar para manter alguém. Quando essa linha é cruzada, você começa a negociar sua tranquilidade, sua autoestima, seu tempo, tudo em troca de uma presença que já não é espontânea. E presença que precisa ser negociada nunca é inteira.
Talvez você esteja percebendo agora que o silêncio daquela pessoa não foi apenas ausência, foi também um espelho. Um espelho mostrando o quanto você estava disposto a ir além do saudável para não lidar com o fim de algo. Mas veja, isso não é fraqueza, é humano. Todos nós, em algum momento, tentamos prolongar aquilo que fez sentido um dia. O problema não é tentar. O problema é permanecer tentando depois que já ficou claro que só um lado está lutando. Porque insistência sem reciprocidade deixa de ser cuidado e passa a ser desgaste. E ninguém merece viver se desgastando para caber na vida de alguém. A partir do momento em que você entende isso, algo começa a se reorganizar internamente. Você para de romantizar a ausência, para de justificar frieza, para de interpretar desinteresse como fase difícil. Você começa a aceitar as ações como elas são, não como você gostaria que fossem. E isso traz uma paz estranha no começo, quase desconfortável, porque você estava acostumado ao movimento constante de tentar resolver, tentar entender, tentar salvar. Agora não há nada para salvar, e é exatamente isso que abre espaço para você se reconstruir sem perceber. A energia que antes era direcionada para fora começa lentamente a voltar. Você volta a prestar atenção nas coisas simples, volta a se concentrar no que te faz bem, volta a existir sem aquela expectativa constante de uma mensagem que nunca chegava. E nesse retorno existe algo poderoso. Você começa a se escolher de novo. Não de forma egoísta, mas de forma consciente. Escolher não implorar por atenção. Escolher não interpretar migalhas como demonstração de afeto. Escolher não permanecer onde não existe vontade mútua de permanência. Isso muda sua forma de se relacionar com tudo, porque você passa a entender que conexão verdadeira não precisa ser perseguida. Ela acontece com naturalidade, com presença real, com interesse que não precisa ser adivinhado. E quanto mais você se afasta da necessidade de convencer alguém a ficar, mais você se aproxima de relações que não exigem convencimento algum. Só que antes de chegar nesse ponto, existe um momento intermediário, um momento silencioso e profundamente transformador, onde você ainda sente falta, ainda lembra, ainda pensa, mas já não corre atrás. Esse é o momento em que você está aprendendo a sentir sem se perder. Aprendendo que saudade não é sinal de que você deve voltar atrás, é apenas sinal de que algo existiu. Nem toda saudade pede reconexão. Algumas pedem apenas aceitação. E aceitar não apaga a história, não invalida o que foi vivido, não transforma o passado em erro. Aceitar apenas coloca cada coisa no seu devido lugar. O que foi importante continua sendo importante, mas não precisa continuar existindo no presente. Essa compreensão é o que prepara você para o passo mais difícil e mais libertador de todos, aquele que muita gente evita, mas que muda completamente a forma como você enxerga não só essa situação, mas todas as outras que ainda virão. Porque quando você aprende a não correr atrás de quem se afastou, você também aprende a nunca mais correr atrás de validação. E essa mudança, quando acontece de verdade, redefine tudo. E quando essa mudança finalmente acontece, você percebe que não foi apenas sobre alguém ter ido embora, foi sobre você ter aprendido a permanecer. Permanecer em si mesmo, permanecer na própria dignidade, permanecer no próprio eixo mesmo quando algo externo tentou te puxar para fora dele. Esse é o ponto que quase ninguém vê, porque a maioria das pessoas continua associando força a insistir, a provar, a mostrar que se importa, quando na verdade existe uma força muito maior em não se mover, em não reagir ao que tenta te desestabilizar, em não transformar a ausência em desespero. Porque toda vez que você corre atrás de algo que claramente está se afastando, você envia uma mensagem silenciosa para si mesmo de que precisa daquilo para se sentir completo. E quanto mais você repete esse comportamento, mais essa ideia se enraiza, até parecer verdade. Mas não é, nunca foi. A sensação de falta que você sentiu não veio da outra pessoa, veio do hábito que você criou de colocar fora de você aquilo que deveria estar dentro. E é por isso que quando você para de correr, no começo parece vazio, não porque algo está faltando, mas porque você está se desacostumando a se abandonar.
Esse processo exige coragem, uma coragem silenciosa, que não aparece em discursos motivacionais nem em frases bonitas. É a coragem de não mandar mensagem, de não procurar desculpas para reaparecer, de não inventar motivos para manter um vínculo que já não existe. Parece pequeno, mas é profundamente transformador, porque cada vez que você escolhe não agir por impulso, você está reconstruindo o respeito próprio. E respeito próprio não nasce de grandes decisões, nasce dessas escolhas invisíveis, que ninguém vê, mas que você sente. Com o tempo, você começa a notar algo surpreendente. Aquilo que antes parecia insuportável vai perdendo força. A ansiedade diminui, a necessidade de resposta desaparece. O silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser espaço. Espaço para pensar, para reorganizar, para redescobrir quem você é sem aquela tensão constante de tentar ser suficiente para alguém. E nesse espaço, você percebe que nunca foi sobre ser suficiente, porque relações verdadeiras não exigem prova o tempo todo, elas não fazem você duvidar do próprio valor, elas não criam insegurança como regra. O que é verdadeiro permanece sem esforço exagerado. O que precisa ser sustentado à força já está quebrado. Quando essa compreensão se instala, você para de romantizar sofrimento, para de chamar de amor aquilo que na prática era desgaste emocional. Para de acreditar que insistir é sinal de profundidade. Às vezes, insistir é apenas medo de aceitar o fim. E aceitar o fim não é fracasso. É maturidade. É reconhecer que algumas coisas cumprem seu papel e depois deixam de fazer sentido. Não porque alguém errou, mas porque ciclos existem. Só que quando você não entende isso, tenta transformar ciclos em permanência. E é aí que nasce o sofrimento desnecessário. Agora, quando você entende, você começa a viver diferente. Começa a observar mais e reagir menos. Começa a escolher ambientes, pessoas e situações que não exigem que você se diminua para caber. Começa a perceber rapidamente quando algo não é recíproco e, em vez de lutar contra isso, você apenas não entra. Essa é uma das maiores mudanças que alguém pode experimentar. Deixar de tentar ser aceito e passar a escolher onde quer estar. Parece sutil, mas muda completamente a forma como você se relaciona com o mundo. Porque você não está mais buscando validação, está exercendo decisão. E decisão traz paz. Não uma paz ilusória, mas uma paz firme, construída pela consciência de que você não precisa controlar tudo, não precisa convencer ninguém, não precisa carregar relações sozinho. Você apenas faz a sua parte, e o que for verdadeiro encontra espaço para permanecer. O resto segue o próprio caminho, sem que você precise empurrar. E é aqui que muita gente percebe algo quase irônico. Quando você para de correr atrás, para de implorar atenção, para de tentar forçar conexões, você se torna mais presente, mais centrado, mais inteiro. Não porque alguém voltou, mas porque você voltou para si mesmo. Essa é a verdadeira mudança. Não é sobre recuperar o que foi perdido, é sobre não se perder mais. E quando você chega nesse ponto, algo dentro de você se acalma de uma forma que palavras dificilmente explicam. Você entende que não precisa responder a tudo, não precisa reagir a tudo, não precisa lutar todas as batalhas emocionais que aparecem. Algumas coisas simplesmente não merecem sua energia. E proteger sua energia não é frieza, é sabedoria. É saber que sua atenção é limitada e que ela deve ser investida no que constrói, não no que desgasta. Talvez ninguém tenha te dito isso antes. Talvez você tenha aprendido o contrário a vida inteira. Mas existe uma liberdade imensa em parar de tentar controlar o que está fora e começar a cuidar do que está dentro. E essa liberdade não faz barulho. Ela não precisa ser anunciada. Ela aparece nas suas atitudes, na sua tranquilidade, na forma como você deixa de reagir automaticamente. É uma força silenciosa, mas extremamente clara. E se você chegou até aqui ouvindo isso, talvez já esteja sentindo que algo faz sentido dentro de você agora. Talvez esteja lembrando de situações em que insistiu mais do que deveria. Talvez esteja percebendo que já passou da hora de soltar aquilo que nunca dependeu só de você. Se isso ressoou de alguma forma, eu quero te convidar a transformar essa reflexão em ação consciente. Não uma ação impulsiva, não uma decisão dramática, apenas um compromisso simples de começar a se observar mais e se abandonar menos.
E se essa mensagem fez sentido para você, escreve aqui nos comentários uma palavra que represente esse momento. Pode ser clareza, força ou até recomeço. Isso ajuda não só você a marcar essa decisão, mas também permite que mais pessoas encontrem esse conteúdo e passem por essa mesma virada. Aproveita também para deixar o like, porque isso mostra que esse tipo de reflexão precisa continuar chegando a mais gente. E se você quer continuar desenvolvendo essa mentalidade, se inscreve no canal, porque daqui para frente, a ideia não é te motivar por alguns minutos, é te ajudar a construir algo que permaneça, não baseado em emoção passageira, mas em consciência. E consciência, quando é praticada todos os dias, muda completamente a forma como você vive.